Bem-vindos ao FAPA Podcast, eu sou Vitor Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Ele, com mais frio do que nunca... Tá frio, hein, Vitão? Meu pai amado, Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária e Pesquisa Agropecuária. Como vocês já sabem, aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento, ainda que seja frio. Ainda que seja frio. Galera, vocês sabem, a gente, sempre que acaba um episódio, já é bordão nosso falar que o convidado volta, né? E não é porque tá faltando convidado, muito pelo contrário, é que tem muito assunto para falar e aí a gente lança o episódio e a galera fala assim, viu, fale mais disso, fale mais daquilo. E aí a gente corre atrás. Atendemos ao clamor do nosso grande público. E né? qual que é o que é o mínimo que o público pode fazer pra gente, cara? O mínimo que nós esperamos é que compartilhe, que comente, que tragam mais dúvidas, sugestões, críticas. Porque atendendo... Críticas para você, obviamente. Né? Eu já tô acostumado já. Minha esposa faz bem isso, né? Já. Ainda bem que é só a tua. Bom, vamos lá, Fernandão voltou aí para conversar com a gente e trouxe um convidado ilustre aí, né? Isso aí. Vamos lá, fale um pouquinho do nosso convidado, que já ele se apresenta, mas primeiro faça o porquê que você trouxe ele aí, Fernando. Bom dia, pessoal. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Vitor. A gente tá novamente aí falando com vocês, né? E como o Vitor comentou, a gente tá com um cara de peso aqui do lado, né? Então tô bem acompanhado novamente, né? Thiago trabalha aí no CPEA, muito forte no mercado, né? Então é algo que dia a dia está presente, né, em toda a atividade, então é algo que se a gente não entender um pouquinho, apesar de a gente não conseguir mexer dentro da fazenda, mas a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo, como que estão se desenhando as coisas, né? Acho que o Thiago pode também se apresentar aí, pode falar um pouquinho, né? Joia. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, FAPA Podcast. Agora, fiquei assustado porque se eles reclamaram do frio, imagine aqui. Então, como tá passando o frio, né? Mas satisfação estar aqui novamente na Agrária, né? Num baita evento importantíssimo, mas principalmente tendo a oportunidade de conversar com vocês, né? Falar um pouquinho do que a gente faz. Eu venho lá de Piracicaba, do interior de São Paulo, é uma cidade 70 quilômetros de Campinas, 150 quilômetros da capital. E eu venho de uma escola agrícola, né, que é a Exalc. Não sou agrônomo, né, eu não fiz a agronomia, eu fiz economia agrícola, tá? É mais chique. Eu brinco que é mais chique, né? Mas a gente permeou desde a minha formação em 2002, estudando mercado, estudando comercialização, então entendendo essa dinâmica fazenda-indústria, né, ou indústria e atacado. Então, tem bastante coisa que a gente viu nesses últimos anos e espero aqui fazer um bate-papo bacana, levar informação para quem acompanha vocês e, como eu falei, muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar nesse projeto com vocês aqui. Boa. Ô, Fernando, o Thiago largou um gancho aí que eu acho que era bom a gente até explorar. Falar um pouquinho do evento que ele veio fazer parte aqui, eu acho que é legal porque às vezes a galera não conhece ainda, não sabe que tem, né? O pessoal da região aqui até de fora, né, poderia participar. Então, se você pudesse falar um pouquinho do evento. Essa semana aí a gente está aí no Congresso Técnico de Bovinos, a gente está indo na 5ª edição já. O Thiago já esteve presente conosco aí em outras edições também, né? Mas até que a gente comentou um pouco no último episódio que eu tive aqui com vocês, né? Então, chegou a data do evento, né? A gente tá aí a semana de evento, é um evento com foco 100% técnico, né? Então, a gente trouxe referências nacionais e até mesmo internacionais em relação a bovinos de corte, bovinos de leite, para falar um pouco realmente de assuntos técnicos, assuntos de mercado, gestão de pessoas, que é algo que está permeando aí todas as fazendas, né? Uma hora dói mais uma coisa, outra hora dói mais outra coisa em relação aos assuntos, mas estamos aí na 5ª edição, um público muito bacana, né? E o evento está, graças a Deus, se desenhando aí para um grande sucesso, né? Cada ano a ano crescendo, né? Nível técnico todo ano melhorando. Então, acho que é uma grande oportunidade de quem está próximo, né? E tiver interesse em participar. É um evento que vem se consolidando no calendário aí do Paraná e até mesmo outros estados aí do Sul. Legal. Tiagão,
Fala pra gente aí o que que é o CPEA, o que que o CPEA faz, de onde vive, o que que come, né? Bom, é importante, eu acho que até mesmo aproveitar, né? Às vezes, quando a gente vem para o Paraná, vem nessa relação com o produtor, com Uhum. cooperativas, né? Principalmente agrária, trazer um pouquinho do nosso trabalho, né? Então, aproveitando esse espaço, o CPE é um centro de estudos avançados em economia aplicada. É um centro de economia que ele está no Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc, né? Então tem muita sigla aí, mas é importante para colocar todo mundo, né, situar a importância. Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz é o campus de agronomia da USP, né? Uhum. A Exalc completa esse ano 125 anos, né? Era uma antiga fazenda que o Luiz de Queiroz, o proprietário, ele doou lá no início dos anos 1900 para realmente buscar um pouquinho do que vocês fazem aqui, a FAPA, né? Estudos agrícolas, estudos técnicos para voltar para a sociedade, para desenvolver o produtor. Então isso daí começa, daí a Exalc ela entra para fazer parte da USP na década de 40, 1940, e o CPEA está dentro dos 13 departamentos da Exalc. Então, tem genética, nutrição de solos, plantas, tem toda a parte de alimentos, zootecnia, né? Uhum. Química e economia. Então, lá pela década de 80, os professores da economia se organizaram e falaram: ó, a gente precisa ter um canal de informação sobre o mercado. Então, pegou especialista em algodão, milho, boi, cana, e faziam-se relatórios mensais. Então, o CPE começa lá em 1982, então tem aí em torno de 40 anos, né? E foi se desenvolvendo e foi criando corpo. Tem uma virada de chave importante na década de 90, no início dos anos 90, que é a Bolsa, a BMF na época, né? A Bolsa de Mercadorias e Futuros, ela financia um projeto CPEA, muitas instituições não quiseram comprar briga, o CPEA propôs metodologia para liquidar contratos futuros, né, ou contratos físicos futuros de boi gordo, milho, e aí começamos a desenvolver um trabalho muito próximo hoje com a B3. Então, em 1990, a gente começa a liquidar, né, fazer um indicador que vai liquidar financeiramente commodities agrícolas aqui no Brasil. E aí dá um boom, o CPL tem um grande corpo, né? Hoje somos algo em torno de 150 pessoas, 32 cadeias. Então, a gente estuda desde tomate, batata, laranja, café, trigo, soja, milho, açúcar, etanol e toda a pecuária. Pecuária de corte, leite, suínos, aves, postura, tilápia. Então, são 32 cadeias que a gente olha produção, comercialização. Desses 150 pessoas, tem professores, são professores da USP, né, da Exalc, doutores, doutorandos, mestrandos, e a sua maioria estudantes de graduação. Eu costumo dizer que o CPE acaba sendo um barril de ensaio positivo, acaba sendo um trampolim de agrônomos, zootecnistas veterinários, economistas, administradores, cientistas dos alimentos. Tem um curso bacana de alimentos na Exalc, para a entrada no mercado de trabalho. Então, é um pouquinho do CPEA, é um pouquinho da história do CPEA, que está vinculado com a escola agrícola lá de Piracicaba. E aí, Thiago, você fica responsável por qual área especificamente lá no... Hoje eu, tecnicamente, ajudo a coordenar a parte de pecuária. Então, pecuária de corte, pecuária de leite, né, suinocultura, avicultura, de corte e postura, ovinocultura e tilápia. Então, nós somos, eu acho que um dos maiores grupos lá, em torno de 35 pessoas, a gente tem aí coordenando e trabalhando para levar essa informação para o mercado. Então, todo dia, e é até um dado interessante, né? Todo dia temos indicadores. Então, Thiago, vai ter tem um feriado e vai ter um feriado prolongado, junção, né, de dias. Não. Se o feriado é quinta, sexta-feira a gente trabalha. Tem relatório, tem indicador. Relatório. Feriado municipal. A gente só para no feriado nacional. Então, porque o Paraná às vezes não para, São Paulo para. E aí eu preciso entregar uma informação para o Paraná, né? Então, tem essa dinâmica. É uma coisa bem orgânica, pungente, e todo dia tem uma informação nova, né? O mercado ele é muito dinâmico, né? Então é um pouquinho do nosso trabalho.
até para o nosso público, né, e se contextualizando, né, você falou que você cuida mais da parte pecuária. Existe alguma diferença de mercado? Existem diferenças marcantes que vale a pena a gente discutir aqui, que merece a pena a gente discutir entre mercado pecuário e mercado agrícola? Tem alguma diferença marcante? Ou assim, os pilares de mercado são muito semelhantes? É claro que a gente, quando vai olhar, por exemplo, uma pecuária de corte, eu estou falando de um ciclo longo. Uhum. Quando eu falo uma produção de soja, eu tenho uma safra, né? Então, eu tenho uma dinâmica diferente entre mercados. Isso vale para o café, que daí é uma agricultura perene. Então, tem essa dinâmica de agricultura anual, agricultura perene, a produção. O boi, ele não produz carne todo dia, ele está engordando, mas o leite ele está produzindo todo dia. Então, dentro da pecuária, eu tenho também as diferenças, mas em linhas gerais, eu acho que o que é bacana a gente falar, Fabiano, a gente está falando de uma empresa a céu aberto. A gente fala do frio, ou fala do calor, ou fala de uma tempestade, muita chuva, que muitas vezes impacta. O agricultor e o pecuarista, ele vai passar pelo mesmo sufoco, podemos dizer assim. Ou os desafios são muitas vezes inerentes a qualquer atividade agropecuária. Mas é claro que a gente tem algumas características, como eu disse, que vão, obviamente, nortear. Como eu disse, a pecuária. Pecuário tem a vaca, inseminação, o bezerro vai virar boi gordo. Praticamente vamos colocar uma lógica de 4, 5 anos. O agricultor, em 5 anos, ele teve 5 safras. Então, isso impacta o quê? Fluxo de caixa, a dinâmica financeira, né? Então, a dinâmica produtiva vai impactar na dinâmica financeira. Tá? Mas quando eu penso aí no pilar, como que eu vou gerir a minha atividade? Tenho 4 pilares importantíssimos, que é a administração, que, de novo, inerente a qualquer cadeia. E até mesmo qualquer atividade econômica, que é produção, como eu estou fazendo a minha produção, que genética eu vou usar. E eu estou falando genética animal ou genética de planta. Que, obviamente, nutrição eu vou usar. Então, tem todo o manejo de produção, até mesmo pessoas, né? Que aí a gente entra no segundo pilar, que é RH, recursos humanos. Uma dificuldade para qualquer atividade agrícola. Entendi. Acho que vocês realmente olham para isso daí também. Depois eu tenho a comercialização, como eu compro produto e como eu vendo meu produto. Eu estou vinculado a uma cooperativa ou eu fico aberto ao mercado? Ou eu sou um produtor integrado a uma agroindústria, por exemplo. E depois eu tenho a parte financeira. O dinheiro. Quando entra, quando sai, o que eu preciso para financiar a minha produção ou não, o que eu tenho que pagar. Então, esses 4 pilares são inerentes a qualquer atividade econômica, desde uma produção de uma caneca, de um celular, a produção de soja, a produção de leite. Então, eu tenho que ter essa gestão. Então, se eu fosse destacar, eu acho que é a produção em termos de safra, entre safra, ciclo longo, ciclo curto. Agora, do demais, indústria de céu aberto e necessidade de produzir cada vez mais. Mais com menos eficiência. Muita eficiência. Porque o recurso é escasso, o recurso é caro, mas eu tenho muitas oportunidades aí. Isso é bom, isso é bom. É uma grande dúvida que a gente sempre fica, né? E nós trabalhamos com a parte técnica, então, assim, da porteira para dentro, a FAPA, né, os cooperados nossos aqui na agrária são já muito bons, né? E a gente fala que tem acho que é mais ou menos aí que você está falando, que tem um gap muito grande, tem oportunidades da porteira para fora, na comercialização, né? E acredito que para parte animal também é a mesma coisa, né? A galera é muito boa, poxa, em produzir, fazer o boi engordar, o leite, ou o que for, né? Mas quando vai para fora, aí o produtor dá uma patinada, né? Na hora de comercializar. Qual que é a visão de vocês lá? Como que vocês tentam fazer esse serviço mesmo de, entre aspas, extensão, de ajudar o produtor a comercializar melhor, né? É uma pergunta aí de tese aí que o Vitor me fez, mas é bacana, é importante. Simples a pergunta, né? Simples. Eu vou começar da base, pegando esse gancho de extensão, mas eu vou começar da base, né, da faculdade, né? Ter oportunidade até de dar aula
dei aula durante muito tempo, 5 anos na Unesp, em Botucatu, para veterinário, agrônomo e zootecnista. Então eu ia lá falar de economia. E aí que você viu que a FCE é bem melhor que a Exalc. São parelhas, né? São parelhas. Se os exalquianos me ouvirem falar que são parelhas, vão ficar bravos. Sabe? Agora Então, a briga é boa. Não, mas são grandes faculdades. Mas o que eu costumava sempre dizer, né? Eu estou falando para a produção, para o agrônomo, para o veterinário, né? Falava, gente, estou falando de economia com vocês, né? A primeira coisa que vocês têm que ser são bons agrônomos, bons veterinários, bons zootecnistas. Claro. Vocês têm que fazer o melhor produto com o menor custo. Claro. Isso, de novo. Só que não adianta eu fazer o melhor produto se eu não comercializar direito. Então, o primeiro grande desafio que eu falava, porque muitas vezes, nos dias de hoje, um estudante ele virava para mim, Thiago, qual que é a carreira a carreira da indústria 4.0, da agricultura 4.0? A agronomia vai terminar, a veterinária vai terminar. Falei, calma, o recurso humano bom sempre vai ter espaço. Sempre. Sempre, Indiscutivelmente. em qualquer setor. Podemos falar do direito, das regras de jurisprudência, a medicina com automação. O bom funcionário sempre vai ter espaço. Bom, né? É capital humano. Agora, eu preciso ter uma visão mais sistêmica do processo, que é aí que entra essa questão. Não adianta eu produzir bem, eu tenho que saber como eu vou comercializar. Uma dor que eu sempre ouço, né? E nesses 25 anos que eu estudo o mercado, para onde que vai o preço do boi? Para onde que vai o preço da soja? Eu entendo a preocupação do produtor. É óbvio, é a vida dele, é a fazenda dele, é a empresa dele. Mas eu, não sendo chato, até brincava. Falo, não querendo ser arrogante, se eu soubesse, eu não estaria aqui. Claro. Eu estaria na praia, eu estaria viajando, eu estaria na Copa do Mundo, passeando e ganhando dinheiro, porque eu sei o que vai acontecer. Claro, é isso aí. Então, esse é o primeiro momento. Então, quando a gente fala de comercialização, às vezes o 120 da soja está me dando mais retorno que os 200. Perfeito. É pensar em margem. Em margem. Então, esse é o Tanto é grande quanto que ponto. sobra, né? Isso aí. Qual que é a margem? Daí eu falo, para a gente entrar em comercialização, eu falo, qual que foi a sua margem na safra 10, 11, 12, 13, que seja? Qual que é a sua margem agora? Então, às vezes, 117, por que esperar 118? Ele pode vir para 114. O boi gordo, ele pode atingir 350, 360, voltar a 340, arroba. O leite, idem. O leite está todo mundo animado depois de um ano ruim no final do ano, mas tem muitas variáveis. Tem muitos produtores vendendo leite todo dia, comprando insumo todo dia. Então, trabalhar a margem. Realmente, o produtor está no dia a dia lá, tirando leite desde as 4 da manhã, ou arrumando uma bomba dentro da fazenda que quebrou, comprando insumo para a safra do ano que vem. Tudo isso desgasta e chega no final do dia, ele tem que vender. Mas ele é um empresário. Ele é um empresário. Ele não é produtor, ele é empresário. Enquanto ele pensar que ele é só produtor, então ele que contrate um gerente ou ele que treine a família para pensar na comercialização. Porque se eu sei fazer bem, eu tenho que entender de negociar bem e negociar em cima de margem. Tá? Eu acho que esse seria o grande ponto. Então, muitas vezes a gente está vendo preço de compra, preço de venda, e a gente vê, Anselmo, tem inúmeras informações ao longo do dia. Eu precisei vender, e isso é real, porque eu tenho um boleto para pagar, eu tenho um financiamento para pagar do meu trator. Então não interessa. Não, mas a expectativa é da soja subir a 125, o boi subir a 370. Não, eu preciso efetivar agora a 118, a 340. Porque a conta chegou para mim. Então, não é assim, todo mundo vai segurar, ou todo mundo não tem mais gado, não tem mais soja, não tem estoque. Não. É o custo, sim, a necessidade de venda, mas principalmente cada um tem, obviamente, a lógica de como que vai funcionar isso no seu fluxo de caixa. Então, não é simples a comercialização, mas é importante olhar para a margem. Existem ferramentas para proteger preço? Existe. E aí é um outro ponto que a cooperativa ou a associação de produtores deveria absorver mais. Existem ferramentas de proteção. São simples, talvez por entendimento, talvez não, mas existe essa ferramenta. Eu costumo dizer sempre que para produtor, vocês têm seguro de carro? Eu tenho seguro de carro. Por que você tem seguro de carro? Se eu bater, se eu roubar.
Vocês têm mais dinheiro em soja, em boi, em leite do que caminhonete? Não. Pô, aí, como você não protege o seu patrimônio? Existem setores que eu não tenho o mercado futuro. Como é o caso de suinocultura, frango. Mas para o boi eu tenho, para o leite agora começou, soja, milho. Eu tenho formas de se proteger no mercado. Então é um pouco disso, tá? Olhar a margem e proteger patrimônio, tá? Nunca a gente vai conseguir o máximo. Porque senão tava todo mundo bem, né? Tava todo mundo bem. Fácil, né? Mas é uma arte comercializar. Eu costumo dizer que a arte, o comércio é uma arte de compra e venda. Então eu tenho que estar antenado e ter muitas informações. Eu acho que esse é o papel do CPEA. Buscar levar o máximo de informações para melhor tomar a decisão da comercialização. Você comentou sobre o mercado futuro, então tem lá para bovinocultura, por exemplo. Né? Então, de novo, vou sempre tentar fazer um paralelo com a agricultura, que de repente o pessoal está mais habituado. Nós pensamos em soja, nós pensamos em Chicago. Quando nós pensamos em bovinocultura, qual que é o pensamento? Está na BMF? Onde B3, na B3. O CPEA durante 30 anos, né, de 94 a 2004, foi o que liquidou. Então a gente recebe informação e a gente faz o índice. A gente continua fazendo esse índice que muitas vezes o frigorífico ele usa para pagar o produtor. E sim, eu tenho esse mercado futuro. Por exemplo, eu tenho o mercado futuro do boi gordo até dezembro. Eu sei o quanto que vai ser o preço negociado. Então, muitas vezes, o mercado futuro ele ajuda o quê? Aumentar o investimento, diminuir o investimento, mas ele sinaliza, é aquilo de fato que vai ocorrer? Às vezes ele tem uma distorção, chega no momento de dezembro, por exemplo, posso ter mais alta, mais baixa, mas em linhas gerais ele sinaliza o comportamento, para onde vai esse preço, que é o chamado indicador. Né? Uma coisa que o que eu sofro muito, né? A gente solta lá um índice lá. Preço do boi gordo, 340. O CPEA tá errado, o CPEA tá certo. O produtor ele quer se ver naquele preço, mas a gente tem que entender que eu tenho um padrão de animal, eu tenho um volume de animais, isso vale para soja, vale para o café, eu tenho qualidades diferentes. Então, aquilo é um indicador. Eu falo para todos, usem o indicador para sinalizar para onde o mercado está indo. Se ele está caindo ou ele está subindo. Agora, precisar é uma tabela FIPE. Eu quero vender meu carro na tabela FIPE. Não, dependendo. Se a quilometragem foi baixa, você nunca teve uma massa assado, com certeza você vai vender mais do que a tabela FIPE. Ao contrário de quem usa bem, está batida, etc, etc. Então, é isso que direciona. E o mercado futuro vem para ajudar nesse direcionamento. Mas eu consigo ter ferramentas de proteção no mercado futuro. Ou vender o meu boi precificado, o mercado dezembro está 358, que é referência a São Paulo. Aí eu tenho o diferencial de base para o Paraná. Aqui geralmente é mais que São Paulo. Que seja, vamos pensar que aqui é 370. Né? Ou melhor, hoje está 340, vamos pensar que aqui está 350. Se eu tenho uma diferencial de R$10 por arroba, então se o mercado futuro sinaliza 358, provavelmente aqui vai ser 368. Então tem essa lógica, eu posso vender mercado futuro ou eu posso contratar um prêmio, que é como um seguro de carro. Eu contrato um prêmio para mim vender. Então, se eu contratar um prêmio, daí eu vou pagar, no caso do boi, em arrobas, R$2, R$3, R$5 arroba. Se o preço subir, eu contratei a 358. Se o preço subir a 365, eu paguei o prêmio de R$1, por exemplo. Eu vou no frigorífico, eu vendo a 365 e pago R$1 para a corretora. Tiago, se o boi cair para 330, não tem problema nenhum, eu vou no frigorífico e vendo a 330, mas e o prêmio? Não, a corretora ali vai me dar essa diferença de R$28 menos 1 do prêmio. Então ela me paga. Então eu fico travado 357 para os dois lados. Ou eu vou ganhar os 364 ou eu vou ganhar os 357. Pronto. Então é importante o produtor saber que tem essa ferramenta para todos, não todos os mercados, infelizmente, mas soja, milho, boi, né, o leite está começando agora, isso é muito importante. E aí, de novo, definir que margem é interessante para o negócio dele, né? Então, ele traz uma segurança de margem, né, Thiago? Exato. Então, aí ele... Indiferente se o mercado está baixando, se ele fez uma trava, ok, estou segurado, né? E pensando nessas ferramentas, Thiago, no mercado, você tem visto uma maior aderência dos produtores tentando proteger o negócio, pensando que realmente o mercado é volátil, né?
E se tem visto o produtor, porque a informação, eu vejo que hoje o problema não é ter a informação, né? A informação tá disponível, né? Fazer com essa Mas informação. usar essa informação de uma forma estratégica, você tem visto os produtores indo mais para esse lado, Thiago? Melhorou, mas ainda está aquém do volume de produtores do Brasil. Melhorou isso. A gente vem notando isso uma melhor no campo. Só que ainda, infelizmente, o produtor, ele olha um pouco o passado, e não vou lá para trás, o meu avô, meu pai, não, passado recente mesmo da atividade, e fala, não, eu acho que o boi vai subir, eu acho que a soja vai subir. Ele fica ainda, infelizmente, no achismo. Muita emoção, Muita né? emoção. É passional, né? Ele vê, obviamente, o custo dele, ele vê o montante. Puxa vida, se eu conseguir vender a soja a 125, o boi a 370, melhora a minha margem, melhora o meu caixa. Eu posso comprar um trator, eu posso arrendar mais uma área. É válido isso. Só que daí eu sempre costumo brincar, né? Brincar não pode mais brincar disso, é forca, né? Acho que todo mundo brincou um pouco de forca, mas daí cancela, né? Hoje cancela. Mas, e tem até um episódio legal aqui, fazendo parênteses, eu viajando de Campinas, Fortaleza com a minha família, e pegando avião, e 3 horas esperando ter uma televisãozinha lá, não está operando, indisponível. E 2 meninos, na época, um de 11 e um de 7. Ou você arruma uma coisa pra eles fazerem, ou eles mesmos arrumam, né? É assim. E aí, eu tava sentado, né, os 2 meninos do outro lado com a mãe, eu tava aqui e tinha um casal de idoso do nosso lado. Assim. E aí eu comecei a brincar de forca. Falei, vamos brincar de forca, dá um papel pro pai, vamos brincar de forca, aquela coisa, ó, tem que adivinhar o que o papai tá fazendo, né? Aí foi indo, meu, acho que a gente perdeu uma meia hora positiva do voo, que acalmou até o avião. Aí a senhora falou, você ainda brinca de forca com seus filhos? Eu vou falar, putz, ela vai me elogiar pelo raciocínio, né? Daí ela, não, isso daí pode causar um transtorno na cabeça dele. Eu falei, putz, o mundo tá... Porque agora, né? Mas que seja, paredes fechadas. Eu brinco que brincar com preço tem a mesma quantidade de palavras de risco. Quem brinca com preço, brinca com risco, Muito boa analogia. tá? Eu acho que é igual, letra O, preço e risco. Letra R, tem nos dois. Não vai bem. É muito difícil isso. Então, olhar a margem, como o Fernando falou, qual que é a minha margem? Qual que é a perspectiva futura? Trava o custo. Você garante a proteção do seu patrimônio, pelo menos o seu custo. E se você acha que vai subir, que eu acho que a emoção no nosso dia a dia é natural. Eu, como economista, passei um aperto no final do ano passado, mas eu acho que é válido, mas eu acho que a gente tem que proteger uma parte do patrimônio, para depois falar, vai subir então, ó lá, tá vendo como subiu, Thiago? Ok, mas poderia ter caído, você protegeu o patrimônio. E é natural isso, né? Natural. Ano passado fui para os Estados Unidos, para Chicago, né? Fui visitar aquela região lá do Corn Belt, lá, grande região produtora de grãos, bacana. E eu precisava comprar dólar. O dólar 5,60, maio, junho do ano passado, daí ele começa a cair. O dólar chega a 5,25. Não, perdão, 5,31. Minha esposa, vamos comprar dólar, que eu acho que tá uma boa. Eu falei, eu acho que caiu mais um pouquinho e caiu para 5,25. Aí ela falou, é hora de comprar, né? Tá bom o dólar. Eu falei, vamos comprar. Na minha cabeça, economista, analista de mercado, eu gosto de macro. Eu falei, o dólar vai cair para 5,23, eu compro. Juro para vocês, 2 centavos. O dólar foi para 5,48. Daí ela virou para mim, você não comprou, né? Eu falei, não. 13 centavos e aí mais o resto não tem preço daí, né? Eu tô falando o que aconteceu comigo, e não é história para podcast, Então, a gente é muito na emoção. Mas, se eu tivesse comprado uma parte e vou especular no mercado, ok. Só que eu não comprei nada. Aí eu comprei a 5,48, ele voltou a 5,36. Aí eu sempre fazia a conta. Perdi 13 centavos, perdi 14 centavos. Aí dói. Mas então, margem. Garante uma margem e depois vai para o mercado. Se for para correr risco, corra com segurança, né? Segurança. A gente já gravou alguns episódios de economia aqui e isso é uma das unanimidades. Se for para flertar com risco, seja depois que você garantiu o custo. Travou o custo, agora não estou devendo mais nada. Não tem meu patrimônio, não está sob risco. Perfeito. Agora eu vou especular o mercado. Aí também tem que tomar a decisão se você vai flertar com tudo que sobrou. De repente não é para você flertar com risco com tudo que está sobrando.
O fato é que isso foi unânime. Em todos os episódios que nós gravamos aqui de economia, isso é indiscutível. Se for para você especular o mercado, especule depois que você tá seguro. Garantiu. Seja na troca do insumo, seja no mercado futuro, garanta a sua margem de custo. Depois você vai operacionalizar o mercado. Mas o mais curioso, o mais triste é que ainda uma parte considerável não sabe exatamente quais são os seus custos. Aí eu até passei a questão, o que o CPEA faz extensão rural, ou eu acho que falta para o setor extensão rural. A gente, infelizmente, isso pode vir da faculdade, pode vir de um centro de pesquisa, pode vir de uma cooperativa, mas seria que vir do governo também. Eu acho que tem. O que acontece? Qual que é a lógica da extensão rural do Brasil? Começa na década de 40, lá no governo do Getúlio Vargas, etc., e foi se desenvolvendo. Né? Passou por muitas mudanças, teve todo aquele período do boom econômico, depois teve os militares, depois teve a depressão de 80, a década perdida, novo governo, estabilização da economia, aí entra o governo, o primeiro governo do Lula, pensando no Ministério do Desenvolvimento Agrário, então foi mudando, cada período teve uma nuance diferente, só que ele foi perdendo força. Quem que ganha força com uma extensão rural? Que daí o produtor ele fica meio receoso. As indústrias, insumos principalmente, de levar uma tecnologia a mais, mas ele vai querer me vender um produto, mas eles estão fazendo a extensão rural. Agora, tem uma parte interessante que o Paraná, né, vocês aqui estão numa comunidade, né, podemos dizer, alemã, iugoslava, que seja, muitos do que vieram para cá trouxeram sim conhecimentos de lá, como o próprio foi os Campos Gerais, quando os holandeses vêm e eles trazem conhecimento para desenvolver a região do país. Então, vocês aqui, até mesmo o cooperativismo surge dessa lógica de vocês. Então, vocês fazem extensão rural. Acho que um belo exemplo de extensão rural está aqui no Paraná. Não porque eu estou aqui no Paraná, estou falando isso. Isso é notório, né? Isso é muito interessante. Então, quando eu vejo uma fundação, vocês fazem extensão rural, a FAPA, Fundação ABC, no leste do Paraná, são instituições que estão preocupadas em desenvolver extensão. Mas eu acho que ainda falta. Aí cai na questão. Por que o produtor ele não trava? Porque tem a emoção e tem o desconhecimento. Acho que essa é a grande falha da extensão rural. Não levar tanto conhecimento. E outra falha nossa, que eu brigo lá em casa, na minha casa. A gente não tem uma educação financeira na escola. Não, vixe. Isso daí era para começar com os 3 anos. Faz falta, né? 3 anos. 3 anos, perdão, terceira série. Para não falar a primeira série, que seja desde a primeira série. Lúdico, mas quinta série, o menino com 12 anos já tem que saber. Se ele tem 10, ele pode só gastar 10. E aí o que ele vai fazer mais? Eu preciso ser mais produtivo, eu preciso ser mais inteligente, eu preciso entrar numa indústria. Aí eu começo a criar uma lógica. Então, quando eu entro na questão financeira, eu olho para o mercado futuro, eu olho para travar margem. Eu falo, opa, o ambiente é incerto. E para mim proteger, eu vou trabalhar margem, custo, mas eu tenho uma possibilidade de ter um rendimento maior. Então, acho que tem várias coisas aí que levam o produtor a não entrar. Um histórico de não conhecer finanças, um histórico de não conhecer ferramenta, e muitas vezes a extensão ficou um pouco longe disso. Eu acho que esse é o cenário aí que a gente imagina aí, infelizmente, do produtor não usar. E na emoção, daí cai a emoção. O preço vai subir. Não vai cair, desculpa, não vai cair 4 anos seguidos só, já caiu. Chegou a 200, nunca mais cai. E é o que eu falo. O preço tá bom, isso vale para os produtores que estão ouvindo a gente, acompanhando. O preço chegou a 200, o milho a 100, o boi a 350, 380. O cirurgião da cidade, o dono de cartório, fala, rapaz, eu vou produzir. Eu vou produzir. Então, aí a gente lei da oferta e demanda. Eu tenho mais gente que, peraí, eles estão trocando de caminhonete, eu sei que é difícil, todo dia, não tem final de semana, não tem feriado, etc. Mas ele vê que o agro ele vem pujante, ele fala, opa, aí tem uma oportunidade. Então eu atraio muitos investidores e nisso eu aumento a oferta. Claro. Aí o preço cai. Oferta e demanda. E eu vejo, Thiago, que talvez é uma dificuldade essa interface entre o público que não está inserido diretamente no agro, em qualquer atividade, de entender realmente que, pensando lá
como você comentou, uma pessoa que é extremamente urbana e tem um negócio na cidade. Vê o preço do alimento subindo na gôndola do mercado, né? E vê um preço de venda de uma commodity, né, alto também sendo praticado. Mas às vezes a margem tá lá embaixo, né? Como você comentou, às vezes o soja a 120, um boi a 330, tá deixando mais margem do que deixou lá 200, deixou lá esse boi a 380, né? Essa comunicação dessa interface do público que não está inserido nessa atividade com quem está inserido, porque às vezes cria-se uma falsa sensação de que realmente o agro está dando muito dinheiro, mas a gente vê historicamente aí um histórico, inclusive comentou na sua palestra, de recuperações judiciais no agro, né? Número Estratosféricos, gigantes. Então, essa interface aí, como que a gente. O que se enxerga disso, sabe, Thiago? Eu comentei que nesses últimos, né, a fala do Vitor, né, esses últimos 20 anos que eu estudo o mercado, né, 25 anos, uma inquietude minha era a questão, o produtor ficar pensando, para onde que o preço vai e não travar custo, né? Essa é uma inquietude muito grande para mim, ainda continua nos tempos atuais. Mas uma coisa que mais me preocupa, não preocupa, mas causa um desconforto, é essa falta de comunicação. Campo e sociedade. Pô, Thiago, mas a gente está aqui no podcast, a gente precisa abrir mais. A gente precisa se fazer comunicar mais. Quando você tem um voo e você vai esperar sua mala na esteira, alguns aeroportos já tem até uma televisão mostrando a pessoa pegando a sua mala e colocando na esteira. Com o maior cuidado. Se der algum problema, você já vai reclamar. Idem, é interessante, entre em algumas cozinhas, venha visitar a nossa cozinha. Apesar que, dependendo do restaurante que você gosta muito, você fala, rapaz, eu não vou entrar lá. Mas aí era me frustrar. Mas eu preciso fazer isso, chamar a sociedade para dentro da fazenda. Não, Thiago, tem questão sanitária que eu concordo, mas não é ficar andando no meio do pasto, na plantação de soja, mas é trazer a sociedade. E a sociedade que eu falo, muitas vezes, né, nem o dia a dia nosso mesmo, do serviço, não. É as pessoas que estão distantes, é uma escola, muitas vezes, que vai criar o dinamismo. Vim aqui conhecer essa dinâmica, ver a importância, começa assim, mas falta essa comunicação. Eu até comentei, o café, que o ano passado foi o pesadelo, hoje está barato. Só que eles falaram, o leite aumentou 30%, o queijo está mais caro. Então, mas espera aí, aumentou porque eu tive preços baixos, o produtor reduziu a produção, reduziu margem. Então, eu acho que falta uma fala direta à sociedade, que gera emprego, gera renda, gera recursos, gera produto alimentar barato, que muitas vezes ela não conhece, né? Como fazer isso? Eu acho que esse é o nosso desafio. Esse eu acho que é o desafio dos comunicadores, né? Mas a gente precisa de uma coordenação. Muitas vezes a gente fala muito sozinho. O governo, quando eu falo Ministério da Agricultura, fala de um jeito, a cooperativa fala do outro, o produtor fala do outro, e não pode ser reativo. A gente tem que ter um processo educacional, né? E entrar na cabeça e falar, não, o leite não vem da caixinha, o leite vem da vaca. Tem que voltar lá na base. É isso. Tá na base. Eu acho que isso que é o mais importante, mas é uma das inquietudes maiores minhas. Não, o agro é visto como, né, aquela coisa distante, aquela coisa que depreda o meio ambiente. Não, eu estou produzindo alimento barato. Eu não estou tendo, obviamente, essa clareza na discussão quando a gente fala sociedade. Então, a gente precisa se falar mais. Acho que esse é o ponto. Se fazer entender mais. Sim. E mostrar números. Não mostrar o custo de produção, mas mostrar. Aqui funciona dessa maneira. Demora 5 anos para o bife, para a picanha chegar no seu prato. Não é um processo longo. E nesse ano a gente teve El Niño, nos outros anos tivemos secas, tivemos queimadas, entrou novo governo, tem um ambiente geopolítico totalmente inóspito, então tudo isso afeta o nosso dia a dia. Sim. Nesse sentido, Thiago, também de comunicar e até voltando um pouco para o CPEA, um negócio que gera bastante dúvida, e quando eu era Piazotti, ficava vendo lá e saía os números lá, falava, mas quem que decidiu que esse boi custa isso aí? Então, assim, como que vocês fazem essa... da onde vocês tiram a informação para montar o índice ali? Que vocês montam? Tá difícil acreditar que você acordava cedo para assistir o Globo Rural, mas... Assistir reprise, né? O Globo Rural é bacana. O Globo Rural acaba sendo um veículo legal toda sexta-feira.
impreterivelmente, até 6h10 da tarde, a gente tem que mandar lá para Globo Rural, porque aparece no domingo, eles têm que preparar o material, óbvio, né? Mas diariamente, Vitor, falando especificamente do boi, mas isso é uma cadeia gigantesca de outros setores. A gente conversa com algo em torno de 5.000 pessoas, por incrível que pareça. Nossa, Uma equipe, WhatsApp, telefone, a gente recebe planilhas. É óbvio que o frigorífico ele compra todo dia. A indústria está comprando todo dia, né? A esmagadora de soja, ou a própria cooperativa, que seja, a dinâmica é diária. Então, com o frigorífico, ele me passa muitos negócios. É natural, porque ele está comprando Biano, do Vitor, Fernando, do Thiago, da Maria, da Joana, que seja. Mas eu tento buscar via telefone, via WhatsApp, né? A gente tem um aplicativo também, CPEA Boi, que é interessante, o produtor cadastra gratuito, tem todas as informações diárias, né? E também ele pode colocar o informe. Eu acho que esse é o nosso desafio, que é bacana a gente ter o contato, mas é como extrair. Então a gente está falando continuamente com muitas pessoas. Obviamente, fala todo dia consigo. Óbvio que não, mas é um volume muito grande. Passa de 1.500, 2.000 contatos, dependendo da dinâmica. Segunda mais fria, sexta é mais frio, mas a dinâmica, porque as pessoas querem contar também o que fez. E esse é o nosso desafio, fazer o check. Porque o produtor vai falar, vende a 400. O frigorífico vai, eu comprei a 300. Né? Onde que tá? Onde que tá o gato aí, né? E é natural. Eu posso até ter tido os 400 e os 300, mas a gente tem que ter um volume grande de informação, estatisticamente, entra na estatística, para obviamente chegar num preço que seja condizente. E, claro, o meu preço está errado. Então, fica o convite. Se o seu preço está errado na região, entra lá no CPEA, contribua com seus negócios, e eu acho que isso que é o legal do mercado. Participar. Quanto mais informação e mais participação, mais real a gente vai ter uma proximidade, né? E até aproveitando aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp chamado Boi CPEA, né? Depois eu passo o link aqui para vocês. Legal. É a informação que a gente manda diariamente pela manhã e à tarde. Só o CPEA, a gente está no 6º grupo. Né, cada grupo tem 1.000 pessoas, então a gente ultrapassou, batendo quase 6.000 pessoas. Gente do mercado, tem estudantes, mas tem muito pecuarista, frigorífico, escritório, banqueiro, porque são informações de manhã, um áudio, às vezes estou no carro, eu ouço uma tabelinha, uma fala, e à tarde mais uma análise de como o mercado está se comportando. Então, eu acho que isso que é bacana, né? E aí a gente vai criando sinergias com o produtor. Um ponto importante, o CPEA em si, ele está dentro da faculdade, mas não é um órgão público o CPEA. O CPEA, ele vive, obviamente, de convênios, com a B3, por exemplo, com a CNA, com empresas. Mas esse trabalho que a gente faz de levantamento de dado, o produtor não paga nada. Isso é importante, porque há uma troca. Eu preciso da informação do Vitor, que ele negociou, e em troca, no final do dia, eu dou um relatório para ele de preço. Então, no caso do boi, são 32 regiões. Perdão, 28 regiões. Boi gordo, vaca gorda, boi magro, bezerro. A gente vai começar a soltar novilha agora. Preço à vista, preço a prazo. São, então, 28 regiões, 5 produtos. Então, estou falando de, arredondando, facilitar a conta. 30 regiões, 5 preços. Estou falando 150 informações diárias que o produtor recebe no final do dia. É bastante então, coisa. Só do boi. Então, só para vocês entenderem um pouco essa dinâmica. Tem bastante coisa legal. Uma vez mais, fazendo um paralelo com o mercado agrícola, e aí até aproveitando essa mesma pergunta do Vitor, soja. A safra americana tá boa, não sei o quê, a Argentina não tá chovendo, e aí nós começamos a ver flutuações de preço. Pensando no boi, quais são os fundamentos que, além de todas essas consultas que vocês fazem, que vocês se utilizam para vislumbrar mercado futuro? Pegando o gancho de soja, como eu disse, são 4 anos seguidos de quedas de preço e margem. A margem de soja está apertada. Né? A gente fala de uma margem ao produtor que 2021 e 2022 era R$ 2.800 o hectare, a gente está falando de 750 hectares. E aí, com todo respeito, qualquer atividade pecuária dá isso daí. Extensiva. Sobra R$ 700 o hectare. Sobra. A dinâmica de soja, o que a gente vê, e é interessante, que, por incrível que pareça, né? E é uma pergunta interessante. Por que o produtor continua aumentando a produção mesmo com o preço caindo? Essa é uma pergunta econômica. É uma pergunta econômica. Por quê? Eu preciso ter ganhos de escala. Eu não vou ganhar com preço, mas eu vou ganhar com custo. Quanto mais sacos eu produzo, eu ganho com custo. Esse é o ponto.
Você tira o custo fixo, pelo menos, né? Claro. Então, o que eu vejo da soja, a gente vai ver os fundamentos do boi, mas eu vejo da soja, milho ou atividades quando estão em crise, é que eu tenho produtores que continuam investindo. Por isso que é importante trabalhar margem e caixa. Pode ter certeza, tem produtor ganhando dinheiro. Pô, Thiago, me conta quem? Tem. Com certeza ele está queimando patrimônio, mas ele está reinvestindo. E é o cara que sobrevive. Mas realmente a margem apertou e ele fica refém de uns Estados Unidos, de uma Argentina, de uma Ucrânia. Uhum. Tá? Então, e a gente sempre tem que lembrar, de 100% do que a gente produz de soja, quanto que vai para o mercado externo? Vocês têm ideia? É bastante coisa. 60%. Muita coisa, né? Então, quem determina o preço nosso é o mercado externo. É bastante coisa. Então não adianta a gente reclamar tem um acordo dos Estados Unidos e China, a Argentina se aproximou, o que seja. A gente está no mercado internacional, seja precificado por Chicago ou não, é mercado internacional. Uhum. Então nós temos que saber entender isso. Temos custo de frete, que é um dos maiores. O custo de mandar soja para a China, do Brasil, é o dobro dos Estados Unidos, para a gente começar a entender. Uhum. Que é uma outra discussão aqui, mas voltando para o boi, do boi é um pouco diferente, 30% do mercado é externo. Uhum. Então a maior parte da produção fica aqui. Só que, por outro lado, o que a gente está observando nos últimos anos? O Brasil é o maior rebanho. O Brasil, o ano passado, se tornou o maior produtor mundial de carne bovina. Passamos os Estados Unidos pela primeira vez da história e é o maior exportador. Então o mundo depende da nossa carne. O Brasil exporta 3,5 milhões de toneladas. A Austrália produz 2,5 milhões. Só para vocês terem uma ideia É muita da coisa. magnitude, é muita coisa. Então o Brasil ele acaba sendo uma referência. Tá? É uma referência positiva, mas cria-se algumas regras em relação ao Brasil. Por exemplo, a União Europeia não vai importar mais carne do Brasil a partir de setembro, porque ela identificou moléculas, aditivos de crescimento que ela vai proibir. Pô, Thiago, a Europa é chata, não sei. Não, ela colocou uma regra. A gente está apto a produzir, temos condições sim, sem aditivos, mas é um processo de longo prazo. Mas que seja, o mundo ele olha para o Brasil, os menores preços do boi estão no Brasil, os menores custos de produção mundiais estão no Brasil. Então, a gente tem um trabalho legal no CPE desde 2006, a gente compara custos de produção mundialmente, de pecuária de corte, milho, soja, trigo, leite, começamos, se eu não me engano, em 2012. Então a gente sabe o quanto está custando produzir um boi nos Estados Unidos, soja, milho, etc. Quanto está custando boi na África do Sul, quanto está custando boi na China. Nós temos os menores custos de produção. Então o mundo ele olha para o Brasil e fala, é uma potência, é um cavalo, assim, sem está indo. E aí eles querem proteger o mercado deles. Então, Protecionistas, os claro. fundamentos que eu falaria para vocês a gente tem o ciclo pecuário tradicional, porque como eu não tenho a produção de safra entre safra, uma safra foi maior, então a turma segura. Não, o ciclo pecuário ele é longo, então isso impacta na dinâmica na formação de preço. Somado a mercado externo, de exportação, então quanto mais exportar, enxuga, e o mercado interno. Aí a gente entra na questão do boi, da carne bovina, que é renda. O boi, eu olho para o lado, eu tenho frango e suíno barato. E se no segundo semestre, segunda quinzena do mês, acabou o meu dinheiro, eu vou para o frango e para o suíno, não tem problema. Então, os fundamentos seriam o mercado externo, em termos de exportação, mais gente comprando, mercado interno, renda, e a oferta no campo, seja a formação de pasto, seja ciclo pecuário, abate de fêmeas. Então, são esses fatores que o pecuarista ele acaba acompanhando. Não, legal. E pensando nesse mercado, Thiago, apesar de a gente ter uma exportação menor do que o consumo, pensando no mercado de carne, né? Do que o consumo interno, né? A gente é muito dependente ainda de China, né? Sim. E a China veio com algumas salvaguardas de volume, né? O que se enxerga em relação a essas salvaguardas que a gente já está preenchendo boa parte da cota e aí talvez pode ser uma dúvida que a gente tem aí para o segundo semestre. O que vai acontecer com esse boi que talvez a China não leve? A China é um caso interessante para quem não acompanha esse mercado, acho que é importante destacar. O Brasil, até 2019, o maior comprador era Hong Kong, por mais que esteja dentro da China, eles compravam separado, a China comprava um pouquinho. A gente exportava algo em torno de 80 a 90 mil toneladas. Era a dinâmica mensal. 80 a 90 mil toneladas de carne bovina. Aí a China teve a peste suína africana, a necessidade de comprar muita carne, muita soja, teve um problema sanitário grave. Ela chegou
outubro de 2019, ela começou a comprar muita carne do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a perspectiva hoje da gente exportar o fechamento de junho é de algo em torno de 280 mil toneladas. Então, quando a China lá entra, de uma hora para outra dobrou isso. Saiu de 80, 90 para 160, 170. E a China chegou a comprar no único mês 160 mil toneladas. É um absurdo. Então, assim, ela mudou a dinâmica. E o que é interessante? A China veio para cá e falou: ó, vou comprar boi seu, só que eu quero boi até 30 meses. Então, eu estou falando de um boi de 2 anos e meio. Por quê? Boi mais jovem, carne mais macia claro. e mais controle, mais padrão, mais tecnologia, rapidez, etc. Então, ela trouxe uma quebra de paradigma muito grande para o produtor. Tá todo mundo querendo produzir boi China, porque ela pagou R$ 40 mais arroba. Hoje paga 5 e olha lá. Então, aumentou a oferta, mas a China, ela se tornou muito dependente do Brasil. 50% de tudo que a gente exporta é China. E o ano passado ela criou uma cota de importação, não só para o Brasil, para todos os países, mas o Brasil tem a maior cota, que é 1.106.000 toneladas para 2026. O Brasil exportou o ano passado 1.650.000, 640 mil mais ou menos. Então a gente vai exportar teoricamente 500 mil toneladas a menos. Tiago, mas aí a China não vai poder mais comprar ou a China não quer comprar? Não, ela pode comprar e ela obviamente quer comprar, mas ela vai ter que pagar uma tarifa de 55% a mais, que o governo chinês colocou. Então, se o importador quiser, vai ter que pagar 55% a mais. Obviamente, muitos não vão deixar de consumir. E o Brasil, até maio, completou 65% dessa cota. Então, eu coloco a fala do Fernando essa preocupação do mercado, porque para minha carne chegar na China demora cerca de 60 dias. Então, hoje, a gente está falando no final de junho, vamos pegar aqui 25 a 30 de junho. Esse gado foi abatido de 25 a 30 de maio. Então, todo o gado que saiu 25 a 30 de abril. De abril, Perdão. Todo gado que começou a sair daquela época, maio, começo de junho, ele tá chegando lá. Então, o frigorífico já tá saindo, nesse final de junho, começo de julho, ele já tá saindo da compra e jogando uma pressão no mercado. Então, o preço do boi tá caindo e gera-se um anseio. Então, a China, como eu disse, a maior cota é Brasil. Depois tem cota para Argentina, para Uruguai, Estados Unidos, Nova Zelândia. A Austrália já completou 100% da cota, mas era algo em torno de 200, 300 mil toneladas, muito pouco comparado ao Brasil. Mas gera-se um cenário, Fernando, que na minha visão, se esses países vão vender mais para a China, necessariamente a carne fica cara nesses países, eles vão vir comprar do Brasil. É isso. Mas isso no médio e longo prazo. No curto prazo, joga-se uma pressão em cima do produtor. Então a China, olha que interessante, a China foi um vetor interessante de mudança, de uso de tecnologia, de melhorar a produtividade, mas por outro lado, ela mordeu e está soprando. Ela apertou e o gatilho dela é violento, porque eu tenho muitos produtores com muitos investimentos. Então essa é a dinâmica China. Eu acho que é importante entender um pouco disso para o produtor, porque ele pode pensar, eu não vendo meu boi para a China, né? O frigorífico que eu negocio aqui não exporta. Mas, consequentemente, se esse boi não vai embora do Brasil, vamos dizer assim, ele vai vir no mercado. E aí, de novo, oferta e demanda, né? Se a gente não tem aumento de demanda e tem uma grande oferta. Uma coisa interessante que o Brasil cresceu nos últimos anos é a exportação de gado vivo. E tem muita gente buscando o gado europeu. Gado que muitas vezes, né, a gente tem uma produção no Paraná. Né? Então, o Angus, que seja, né, tem se buscado muito esse produto. O ano passado, só para vocês terem uma ideia, a gente exportou 1 milhão de cabeças. Esse ano, até maio, algo em torno de 520 mil cabeças. Então, já chegamos na metade, antes da metade do ano. E é interessante que algumas regiões, como o Pará exporta muito, Rio Grande do Sul, Santa Catarina pelo Porto de Imbituba, alguns produtores do Paraná, então eu consigo ter uma valorização do meu produto. Então, esse gado que não for para a China fica aqui, mas eu tenho alternativas. Né? Eu acho que é importante o mercado entender essa dinâmica que eu tenho um produto e eu posso vender, seja o meu boi magro, o bezerro, o boi gordo, mas é um mercado em mutação, um mercado em mudança e todo mundo buscando a qualidade brasileira. Eu acho que isso que é o bacana. Tem muita gente buscando a genética brasileira e como a gente conseguiu desenvolver a pecuária nos trópicos. Eu acho que isso que é o ponto-chave aí dessa dependência do mercado internacional,
e também a dinâmica de ciclo pecuário em algumas regiões. Mas sim, é importante para o produtor saber que, por mais que ele não venda boi para a China acaba impactando o nosso mercado. E essa capacidade de adaptação, de resiliência do produtor brasileiro, seja ele agricultor ou pecuarista, é excepcional, né? Excepcional. Acho que você usou um termo muito bacana, né? O produtor brasileiro é muito resiliente. Na nossa fala, na palestra, a primeira figura que eu mostrei é um produtor no tapete vermelho mesmo, porque eu tenho, de um lado, El Ninho, eu tenho eleições, eu tenho esse ambiente de guerra geopolítico, custo alto, e eu tenho juros a 15%. Vamos arredondar, né? 14,25 mais 15, mas o produtor vai conseguir 16. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Uma atividade que tem todos esses intempéries, é uma empresa a céu aberto, e um custo do capital elevado, é de tirar o chapéu para o produtor. Sim. É de tapete vermelho para o produtor. E não é porque a gente está num ambiente de produtor, de uma região de produção. O risco é altíssimo, então o produtor é muito resiliente. O produtor, ele se reinventa e ele continua produzindo. Eu acho que isso é que é o mais bacana. A batata vai chegar lá talvez um pouco mais caro, o tomate, o milho, a carne de frango, mas pode ter certeza, poderia ser muito pior. Muito pior. Tá? Então acho que essa transformação que há no campo continuamente no Brasil é fantástico. É o que mantém, né? É o que negócio sustenta a rodando, locomotiva. Bom, acho que deu uma baita de uma aula aí, né? Falando em aula, para quem quiser, né? Poxa, gostei do papo do Thiago, queria aprender mais. Como que eu faço, Thiagão? Eu tô te dando gancho lá daquela. Você deu gancho, bacana. Não, é importante. Além de ser pesquisador lá no CPE também, desde 2010 eu dou aula no MBA, né, de agronegócio na USP. Então, para quem tiver interesse de aprimorar conhecimento, cadeias, finanças agrícolas, etc., tem um curso de MBA Agronegócio certificado USP. Então, fica o convite aqui para todo mundo que está acompanhando. Legal. Depois eu vou mandar o link para vocês. O link lá do Thiago tem um descontinho. Olha, Tá mas aí. Papo aqui, mas eu acho que é válido, independente, e esse link de desconto é interessante, por que eu estou falando isso? Porque não é só MBA em agronegócio, tem MBA em Data Science. Puxa, eu gosto de trabalhar com dados, quero fazer. Tem MBA em pessoas, MBA em projetos, MBA em finanças. Então, esse desconto vale para todos esses cursos e eu acho que vale a pena. Tiago, tô em Guarapuava, eu não tô Entre Rios, eu não vou conseguir. Não, é online. É online durante 18 meses. Então, eu acho que eu sempre falo, conhecimento nunca é demais. Então, fica o convite. Independente de MBA ou não, quer tirar alguma dúvida, manda mensagem pro Thiago, fala com o Thiago. Tem um canal aberto aqui, a FAPA, tenho amigos aqui na agrária. Então, sempre que tiver alguma dúvida, pedir alguma opinião, conta com a gente. Eu acho que esse é o mínimo que a gente pode fazer para o produtor brasileiro. Sempre que quiser saber o preço da soja, do milho, do boi, então fala com o Vem, Thiago. Aí a gente negocia corretamente. Brincadeira. Pode mandar mensagem de opinião, mas é uma pergunta que eu comentei. Todo mundo, e o boi? E a soja? E o café? Né? Então, mas é importante. Eu acho que essa troca com o produtor ou com pessoas do mercado é fundamental. Todo mundo cresce. Boa. Então, já temos, grupo de WhatsApp, onde o cara vai receber informação todo dia, né? Temos a opção de fazer um MBA na segunda melhor escola de agricultura do Brasil, né? Só perde para FCA. Eu sei que você vai falar Unicentro, mas eu vou deixar para trás. Vamos entrar nessa. Deixar para depois. Perder a chance de cornetear, né? Tá certo. E também olhar lá nos índices do CPEA, ficar sempre acompanhando ali, né? Com certeza. Não, muito bom. Eu acho que para terminar, Vitão, acho que até para a gente fechar o episódio, Fernando, era legal até você, né, trazer as informações e o porquê que a Agrária Nutrição Animal traz um Thiago para conversar. Sim. Porque daqui a pouco você puxa, a Agrária trabalha produzindo ração. Qual que é a importância que tem uma conversa de mercado? Qual que é a importância da proximidade do CPEA para o negócio de nutrição animal da Agrária? Não, bacana, acho que essa interação é muito legal, porque, como o Thiago mesmo falou na fala dele, não adianta produzir bem, a gente sabe produzir bem, né? E não
saber vender, não saber valorizar nosso produto, não saber comunicar e não saber o que a gente está fazendo em comparação com os outros mercados. Eu tô bem, tô mal, meu custo é muito caro, está muito baixo, né? Eu acho que isso é uma grande interação e pensando do ponto de vista do produtor, que a ideia realmente é propiciar esse conhecimento para o produtor, né? Porque, como a gente comentou, se o Brasil para de produzir, se o produtor para de produzir, nosso negócio também para, né? Consequentemente, uma cadeia toda tá amarrada nessa produção, né? Então, eu acredito que essa interação de produzir, a gente já aprendeu, sempre tá melhorando, sempre tá evoluindo nessa dinâmica, mas a gente ainda não consegue entender o que está acontecendo, como o Vitor falou, você comentou também, Fabiano, o que está acontecendo, que influencia da porteira para fora e como eu reajo a isso dentro da minha propriedade, dentro da minha indústria. Eu acho que essa interação é o que faz com que o negócio, ele é muito dinâmico, então ele se ajuste no meio do caminho quando é necessário, né? E veja o caminho que está indo, se está por um caminho legal ou não, né? Não, legal. Muito bom, Vitão. É isso aí. Mais um episódio. Thiago, obrigado da disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Fernandão já é de casa, já vai. Daqui a dia nós enviamos um boleto pra ele. E o homem foi bem de co-host aí também, A cadeira cativa aí. É isso aí. Legal. Bom, eu que agradeço. Satisfação mesmo, honrado participar. Eu gosto de estar em contato com o produtor. O Fernando sabe bem, então, como eu disse, é o mínimo que a gente pode fazer, é levar informação e parabéns pelo projeto. Continuem e levem mais informação, né? E só o último recado para o produtor aí, né? Se você não vai ter estratégia, você vai ser estratégia de alguém. Então, é importante ter estratégia. Vocês nunca vão acertar sempre, mas eu preciso saber onde que eu quero chegar. Porque o mercado é muito grande. São 5 milhões de produtores no Brasil. 5 milhões, é bastante coisa. É bastante gente. Obrigado. Feito então, pessoal. Lembrando, né, galera, compartilhar. Mas eu não mexo com boi. Problema não. Vai lá, tem informação de soja e outra. Boi come o que também, né? Então, vamos lá. tem que estar olhando no mercado. E se tem dúvida do que ele come? É o episódio anterior aí. Um abraço vou mandar para o meu amigo Rogério Matsuda, que é ouvinte assíduo de podcast. Esse homem, eu nunca vi um cara que gosta tanto de podcast. Ele sempre tá acompanhando, compartilhando, né, cara? E é pecuarista. Então, fica aí o episódio para ele, o oferecimento para ele. Não é cooperado nosso, porque tá lá no meio de São Paulo, senão ele ia ser também. Um abraço, Rogério. Obrigado pelo apoio de sempre, tá? E é isso aí. Mais um episódio para conta e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Um abraço.